Roxcast Data Show. Fala galera, bem-vindos a mais um Roxcast Data Show. No Roxcast de hoje nós temos aqui um convidado especial com quem eu não falo, acho que há uns 10 anos aí, o senhor Ayrton Lastori, que hoje é Product Manager Global do MySQL, né? Tá até com mais barba, a barba já tá ficando branca de tanto tempo que eu não falo com esse cara. Hoje é um convidado de honra, né? Pelo menos para mim aqui dentro da Rox, que comecei a minha carreira em dados com MySQL, então fazer um Roxcast aqui só com a temática de MySQL é algo que para mim é muito especial, porque ter hoje a consultoria, né, com N frentes, poder hoje ter um espaço só para falar de MySQL é realmente algo muito bacana para mim. Ayrton, queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história com MySQL, o que você faz, qual é o seu desafio na Oracle, né? O que você está passando aí hoje? Legal. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aí com vocês. Fazia um tempo que a gente não se falava realmente. A barba, eu nem sei se eu usava barba na época que a gente se conheceu. Acho que Não usava, cara. Não. Agora sou pai, então a parte de pelo branco na cara faz parte, né? Logo o cabelo, enfim. Mas é muito legal estar conversando com você, porque você, na sua apresentação você falou que começou sua carreira em dados com MySQL. Comigo foi parecido, né? Eu antes de embarcar no mundo de MySQL, eu era desenvolvedor, aplicações web, aplicações corporativas, depois trabalhei com software mais enterprise para a parte de engenharia, e fui convidado para juntar ao time de MySQL na Oracle, né, em 2010. Tem um tempinho aí. E aí no Brasil, né? Hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, mas eu comecei na Oracle do Brasil. A Oracle tinha acabado de adquirir a Sun Microsystems e junto com ela o MySQL, eu entrei no time de MySQL e ajudava os clientes na parte de prova de conceito, algumas dicas de implementação e tudo mais. Mas ao longo da minha carreira fui evoluindo para a posição de gerente de produto, né? Então, a partir de 2018 eu entrei no time de gerente de produtos global de MySQL. A gente tem vários gerentes de produto. Hoje eu sou responsável pelo MySQL HeatWave como um serviço na cloud da Oracle. A gente tem outros gerentes de produto para partes específicas do MySQL HeatWave também, mas a gente trabalha no modelo cross-team, né, onde a gente tem vários times, vários gerentes de produto, e a gente tem que interagir, fazer um roadmap consolidado e fazer as coisas acontecerem em conjunto, né? Mas, de novo, muito obrigado pelo convite, é muito legal estar aqui com vocês hoje. Imagina, uma honra. Ayrton, aproveitando que você já deu a introdução aí do que a gente vai falar hoje, né? Acho que o primeiro passo, você veio desde a época da Sun Microsystem, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com MySQL, eu tirei aquela certificação MySQL 5.0 Database Administrator, que era a primeira certificação que a Oracle lançava no modelo OCP, mas ainda quando eu estudei, os livros eram do Sun ainda, né? Era tipo o livro da Sun Microsystem para certificação de MySQL. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria perguntar é, você tendo essa entrada e essa passada desde quando o produto começou a ser incorporado na Oracle, até esse momento em que agora a gente vive tudo em nuvem, né? E a OCI também está crescendo muito, a gente está acompanhando todos os players, a gente é parceiro de vários, inclusive da OCI aqui dentro, né? Então a gente acaba acompanhando os ecossistemas evoluindo de cada uma das nuvens, dos produtos e do mercado como um todo para a tendência cada vez mais para serviço. Cara, queria que você começasse um pouco contando a tua visão sobre o produto MySQL, pode ser da MySQL AB, SAM ali, para hoje esse outro patamar que saiu daquele software do MySAM para um software hoje em cloud, escalável, com várias propostas, né, de transacional, analítico. Como que é a tua visão assim dessa jornada de investimento da Oracle no produto? Certo. Bom, primeiro, assim,
É legal a gente comentar que a gente começou a nossa carreira com MySQL em dados, né? E viu. Bom, eu comecei em 2010 e eu vi boa parte da história do MySQL, já existia uma história antes, né? Na verdade, começou lá em 94, 95, com uma consultoria na Suécia, né? A MySQL AB. O que eles fizeram basicamente era criar uma biblioteca para gerenciar dados, né? Então, a biblioteca era baseada nessa ideia do ISAM, né? Do modelo ISAM, que basicamente é um arquivo flat ali com Os arquivos ISAM que vinham do mainframe ali, basicamente, né? Exato. É um arquivo de Do dados COBOL. normal, no máximo você tem um arquivo adicional para indexar aqueles dados, né? E eles construíram essa biblioteca para rodar em plataforma x86, né? Então, rodar sempre em hardware commodity, né? E ter uma alternativa em hardware commodity, né? E aí depois a linguagem SQL acabou ficando mais popular, eles decidiram lançar o produto como um produto open source, né, aberto para a comunidade contribuir, lá em meados de 2000, né, e aí colocaram essa camada SQL em cima, a partir de uma outra biblioteca externa, que era o MSQL. E no final das contas, viram que o produto estava ganhando uma certa popularidade e decidiram fazer tudo em casa, né? Então, sempre foi um time, uma consultoria, uma empresa por trás, contratando pessoas para fazer o desenvolvimento do produto num modelo open source. Isso foi desde o começo, essa filosofia. O que fez o MySQL explodir em popularidade foi o Linux, né? Então, nas distribuições Linux, eles precisavam de um banco de dados, open source também, e colocaram ali o MySQL como uma das opções, mas se tornou a opção mais popular lá no começo, né? Então, a gente sempre usava esse acrônimo LAMP, né? Linux, LAMP. Apache, MySQL. MySQL, e aí PHP, Perl, Python, né? Alguma linguagem de programação, normalmente PHP, e aí, assim, as aplicações web, a internet, a web começou a explodir também, e era muito fácil você instalar o seu stackzinho LAMP ali, com o Application Server, começar a desenvolver PHP, e o MySQL sempre casou muito bem com o PHP. É o mundo WordPress de hoje em dia, né? O LAMP com WordPress por cima. Exato, excelente exemplo, né? Então, essas aplicações open source, elas começaram a aparecer usando esse stack, né? WordPress, Drupal, Joomla, Moodle, tem uma infinidade de aplicações prontas para usar que seguem esse stack. Também, algumas empresas começaram a desenvolver as famosas intranets, né? Com tecnologia web, normalmente aplicações mais departamentais, usando esse stack, né? Java também foi algo que entrou com um excelente conector Java para MySQL e começou a ganhar mais popularidade, né? E aí, com o tempo, o MySQL foi evoluindo, saiu um pouco desse modelo de armazenamento baseado no ISAM, né? E adotou um modelo mais transacional, parecido com o Oracle Database, o Postgres, né, ou outros bancos de dados relacionais, né, onde você tinha suporte para transações ACID, né, e esse motor, esse engine transacional que se popularizou é o InnoDB, né, então, MyISAM era uma opção de armazenamento de dados, InnoDB era outra opção se você fosse usar o MySQL como banco de dados relacional, com suporte a transações, né? O curioso, eu acho que é interessante comentar, né, nessa parte da história, é que a Oracle, o InnoDB foi desenvolvido também em open source, mas não pela MySQL, pela consultoria MySQL AB, né? Ele foi desenvolvido por uma empresa externa, também finlandesa, ali, né, da parte da região da Escandinávia ali, chamada Innobase. E a Oracle comprou essa empresa em 90... Antes de comprar o MySQL, né? Exato, em 90... Não, a Innobase foi em 2005, eu acho, que a Oracle comprou.
Então, a Oracle comprou um pedaço do MySQL, e um pedaço importante, né, que era justamente o motor transacional, né, e o mercado ficou sempre achando, nossa, a Oracle vai matar agora o InnoDB, porque é um concorrente com o Oracle Database, né, e aí o MySQL vai ficar sem um motor transacional, e aí tiveram várias outras iniciativas para lançar outros engines, outros motores transacionais, mas, na real, o que aconteceu é que a Oracle entendeu que o MySQL tinha seu nicho de aplicações, normalmente aplicações web, tinha um grupo de clientes e de usuários muito diferentes do Oracle Database, né? E começou a investir mais. Então, deixou o InnoDB melhor, né? Se apropriou do código, manteve open source, na verdade, e investiu mais, né? E ajudou o MySQL a evoluir, né? O mercado, a comunidade entrou um pouco em desespero, mas com o tempo viu-se que a Oracle continuou investindo no produto, né? E aí a Sun Microsystems foi lá e comprou a MySQL AB. Na época foi um baita negócio, né? Não existia esse negócio de bilhões de dólares ainda. Foi um dos primeiros produtos open source vendidos por 1 bilhão de dólares. E a Sun foi lá e adquiriu. E a Sun tinha essa pegada mais de open source, já tinha uma familiaridade com open source, né? Aí veio a Oracle e comprou a Sun. E aí juntou tudo, né? Juntou a Innobase, juntou o MySQL, o mercado e a comunidade achou que a Oracle ia matar o MySQL de novo. Mas... E aí veio o Java também, né? Que aí também tinha a possibilidade da integração dos dois ali muito boas, né? Exato, exato. Então, isso foi em 2010, surgiu todo esse burburinho, a Oracle vai matar o MySQL, vai fechar o código, e eu estou desde 2010 e a licença é a mesma, é GPL, não mudou nada, né? Na verdade, é um modelo dual license, né? Você tem a licença GPL para a versão comunidade e você tem uma licença comercial para uma versão enterprise, que na verdade tem alguns plugins a mais ali para estender funcionalidades, mas o core continua sendo o GPL, sempre foi GPL. O modelo de negócio, essencialmente, não mudou, né? Enfim, o que mudou realmente foi a entrada da Oracle no universo de cloud, né? E essa foi uma mudança bem profunda para o MySQL, porque agora o modelo de negócio, além da versão on-premise, né, da versão community, que continua a mesma, né, e a versão enterprise, a gente também tem um serviço de cloud baseado no MySQL, né, e assim, totalmente compatível com o MySQL, mas que estende as funcionalidades e os casos de uso de MySQL para o universo de analytics também, não só mais web applications ou aplicações departamentais, né, que é o que a gente chama de MySQL HeatWave, né, então, o MySQL HeatWave é esse serviço de cloud da Oracle, primariamente na cloud da Oracle, né, na OCI, que tem o MySQL tradicional ali, disponível, mas também tem outras funcionalidades, principalmente para casos de uso analítico, né? Bom, enfim, a história é gigante, né? Desculpa o tempo aí, mas eu me empolgo em falar nisso porque eu acho super interessante, assim, fazer parte disso, né? E ver que como isso tem mudado a indústria, né? E continua evoluindo, né? Não é porque o MySQL surgiu lá atrás que morreu, né? Na verdade, não. Na verdade, ele continua crescendo e indo muito bem. Eu não consigo te ouvir, Matias. Eu não sei se... Perdão, para não ter nenhum tipo de interferência, eu tinha mutado meu microfone. Eu acho que é super interessante você contar, para quem muitas vezes não está do outro lado e não conhece, imagina um tipo de cliente que eu tenho aqui, que é o cliente que tem lá um banco transacional, a gente está fazendo a gestão transacional, mas ele tem anseios de ter uma camada analítica que ele está pensando em construir, de repente, um data lake naquele modelo do ETL, né, ou do EL que seja. Uhum. E aí eu tenho que ter bases separadas e um trabalho de levar o dado, né? Quando eu falo levar o dado, é transitar com esse dado de um tipo de ambiente para o outro até conseguir executar esse workload de uma forma analítica que eu também vou acabar desprendendo com o serviço, né? Eu acho legal você contar essa história toda para muitas vezes as pessoas entenderem o tamanho e a relevância do produto MySQL hoje na Oracle, né, no OCI,
porque o que eu, de repente, enxergo de oportunidade muito boa aqui para alguns clientes ou para N possibilidade quem esteja assistindo, é aquela empresa que tem uma SQL, por exemplo, como sistema de RP. Eu tenho um RP aqui e meu banco transacional é uma SQL. Existem casos assim, principalmente de RPs mais modernos, web, né, já foram construídos numa visão de um RP como SaaS ou como web ali, né, e tá usando aquele RP ou aquele sistema ali com uma SQL, mas, puxa, eu preciso cruzar isso com mais N outras informações, e aí tem todo um trabalho de levar toda essa informação para uma terceira camada, muitas vezes de um outro vendor, né, gastar ali tempo em construir esse projeto de data lake e o MySQL fica lá com o potencial dele desperdiçado. O que eu queria que você contasse um pouco agora numa segunda onda, tá? Só para tentar conectar. Depois eu quero fazer uma terceira onda que é comparar com o mercado, mas eu acho que seria legal se você contasse um pouco dessa possibilidade do Heatwave, que eu acredito que tem muitas oportunidades sobre as quais os clientes possam utilizar o Heatwave como ecossistema de Big Data, ou seja, eu já aproveito o meu MySQL, coloco ali dentro, consigo estender ele para usar no Heatwave, cruzar com um CRM, eu já diminuo o tamanho do meu trabalho de construir uma solução de Big Data, porque o meu core, né, que às vezes é uma MySQL, a gente fala muito aqui de gravidade de dados, né? Então, assim, é como a Terra e a Lua circulando, né? Vamos supor que para quem está assistindo a Terra, que é a coisa de maior gravidade desse meu cliente, já é uma SQL, para que ele vai pegar tudo isso e jogar num data lake? Às vezes ele pode usar isso como, né, core central e levar para o Heatwave e ali dentro ter o transacional, o analítico. Eu queria que se você conseguisse contar um pouco do que o Heatwave pode fazer para ajudar esse tipo de problema, sabe? De quem tem hoje muito dado no MySQL e quer fazer analytics, tá? Legal. O legal do bate-papo com você é que você tem essa origem, né, em dados, né? E não é só MySQL, né? Você tem essa visão bem global, que existem inúmeras tecnologias, inúmeras formas de você lidar com dados, né? Eu também não acredito em bala de prata, tá? Eu acho que você tem que compor soluções com vários vendors e vários produtos para cada caso de uso, analisar o que faz sentido para cada caso de uso, né? A nossa proposta de valor é tentar simplificar alguns casos de uso do lado do MySQL, né? Então, exatamente o que você comentou. Se seu dado já está no MySQL, né? Para que eu vou tirar o dado do MySQL para processar em outro lugar se eu tiver a opção de habilitar um plugin que vai me ajudar nesse processamento, né? Eu não preciso me preocupar com criar um ETL, eu não preciso me preocupar com a parte de segurança, né? Porque ao transitar o dado, você tem outro esquema de usuários, ou transformar esse dado de alguma forma, né? Enfim, tem vários problemas que você consegue cortar. Às vezes, até quando a gente fala em nuvem, você tem tráfego de saída, você tem que pagar pelo trânsito do dado entre um local e o outro, né? Tem todo um custo. Né? Tem várias dimensões aí que a gente pode abordar, né? Enfim, claramente é mais complexo você extrair o dado e transformar. Se você não tem essa necessidade, né? Porque a solução oferece alguma extensão, não faz muito sentido você ir por esse caminho, né? Mas, enfim, no caso do MySQL Heatwave, a arquitetura basicamente funciona assim. Você tem o MySQL convencional ali, como um nó, ou múltiplos nós, né? Múltiplas instâncias, onde seu dado está. Ele pode estar em alta disponibilidade, ele pode estar com point in time recovery habilitado, né? Enfim, ele está ali numa instância tradicional MySQL, ou várias instâncias. Transacional, né? Se você precisa de analytics, com o Heatwave, o que você acaba fazendo? Você habilita o Heatwave, então basicamente um botãozinho de on-off ali, e define qual que é o tamanho do seu cluster em Heatwave. Então, o que a gente vai fazer por detrás dos panos, né? A gente vai criar um cluster de processamento de dados, vamos colocar
várias instâncias, várias VMs em paralelo ali, e carregar esses dados automaticamente, de maneira transparente. Né? Então, você define ali, eu quero um cluster com 7 nós, 8 nós, 10 nós, vai depender de alguns fatores, a ferramenta ajuda você a calcular isso, mas você define esse número de nós. O sistema se encarrega de manter a sua base core sincronizada com esse cluster de processamento de dados, que é o cluster HeatWave. Né? Então, ali no cluster HeatWave, os seus dados vão estar armazenados em memory e no formato colunar. Então, obviamente, Analytics vai se beneficiar disso, né? Então, você tem um processamento de dados em memory e no formato colunar, sem ter que lidar com a parte de extração e transformação de dados, né? E, então, na hora que você roda um benchmark, por exemplo, específico de Analytics, um TPC H ou alguma coisa do gênero, né, algum benchmark de indústria, você vai ver ali que a performance é 400 vezes maior do que comparado com outras soluções que não são em memory, né, ou com soluções que você tem que fazer a partir de ETL. Então, é ridiculamente mais performático, porque a gente tem esse pipeline de dados exclusivo e pronto para usar, né? Então, um ponto Legal. é esse, a performance, né? Além de ser um botão que você liga e desliga ali, né? Então, você tem essa elasticidade de criar, de adicionar nós, você pode remover nós, para esses dados em memory. Tem outras coisas no roadmap que eu posso comentar mais para frente, mas é basicamente essa é a ideia, né? Então, se você tem esse problema, tenho queries analíticas, os dados estão no MySQL, assim, o HeatWave cai como uma luva, né? Então, você pode usar o HeatWave para isso. Eu acho legal isso porque hoje em dia, não só a nível do usuário final, quando eu falo usuário final, a empresa que consome sistemas e tem sua própria camada analítica, muitas empresas constroem sistemas para si mesmos, né, ou como produto para terceiros, e aí parte desse sistema ou dessa arquitetura é uma SQL, muitas vezes no transacional desse sistema, eu tenho visto. E o engraçado é que hoje tudo tem analytics, né? Todo mundo quer gerar uma série de dados, relatórios para agregar valor nessas diversas soluções. Então, acho bacana essa holística, principalmente para a indústria de software, que eu vejo crescer bastante no Brasil, software local, né? Diversas plataformas nichadas ali que resolvem coisas específicas, eu acho que é uma boa mesmo. Uhum. Você quer comentar um pouco desse roadmap aí, do que você estava falando? Já quiser comentar, acho legal também. O legal é que, assim, começou... O MySQL HeatWave, a história dele, ele nasceu na Oracle. A Oracle tem uma parte de pesquisa e desenvolvimento, a gente chama de Oracle Labs. Ele nasceu lá há alguns anos atrás, né? Inicialmente, era um projeto voltado para o Oracle Database, mas o time decidiu olhar com mais carinho para o MySQL e enxergou a oportunidade de integrar com o MySQL, porque a gente estava já desenvolvendo o serviço de MySQL na nuvem, né? Então, o HeatWave precisa desse... funciona bem nesse modelo de elasticidade, de mais nós, né? De mais VMs, então ele precisava de uma arquitetura parecida com a arquitetura da nuvem, e aí a gente começou a trabalhar junto, o time de MySQL, os desenvolvedores originais do MySQL, né? Começaram a trabalhar com o time do HeatWave, principalmente com enfoque em resolver esse problema, né? Como que a gente consegue ter uma SQL fazendo analytics de uma maneira bem eficiente. Mas, aí tem outras oportunidades, né? Por que as pessoas hoje têm data lakes, né? E extraem dados e armazenam um monte de dados, né? Usar, por exemplo, machine learning, né? Em cima desses dados. Então, uma das áreas que a gente tem investido bastante, essa parte de auto machine learning, né? Você gerar modelos de machine learning de maneira mais automatizada do que depender de um cientista de dados, né? E ter isso em database, ter isso já no banco de dados pronto para usar. Né? Então, com algum conhecimento básico dos algoritmos clássicos de machine learning, no MySQL HeatWave, você já tem ali os algoritmos prontos para usar. E isso já está disponível, né? Isso nem é roadmap, já pode ser usado.
Então, a partir do momento que você habilitou o HeatWave e os seus dados estão ali no seu HeatWave Cluster, você pode também trabalhar nesses dados usando algoritmos de machine learning, eles estão prontos para usar ali. Tem um adicional, além do AutoML, né, que gera alguns modelos, usa alguns algoritmos tradicionais, gera alguns modelos automaticamente. A gente tem uma filosofia de modelos autoexplicativos, né? Eu não sei como que ficou o termo para Data Science no Brasil, mas a ideia é que normalmente os modelos de machine learning são caixa preta, você tem ali você consegue predizer alguma coisa, mas você não sabe muito bem como que o algoritmo como chegou. Para a HeatWave, a gente tem algumas funcionalidades de explicar o modelo, qual foi o caminho que o algoritmo percorreu para chegar àquela conclusão. Então, também é uma vantagem, principalmente para quem não é esse cientista de dados raiz, né, que entende ali dos algoritmos a fundo, né, e então é também uma vantagem. A interface conseguir, de repente, potencializar o desenvolvedor de software ou o analista ali de negócio a usar. Essa é a filosofia do MySQL, né? E a gente está trazendo isso para o HeatWave também, porque o MySQL sempre foi essa ideia, né? Um banco de dados que ele é simples de usar, né? E é leve e é bem e os desenvolvedores gostam, né? Porque ele não traz toda aquela carga, aquela complexidade de outros bancos de dados mais complexos, né? Então ele tem também essa vantagem. E essa filosofia a gente também tenta trazer para o HeatWave, fazer com que ele seja fácil de usar para um desenvolvedor, né? E eu acho que isso é uma coisa legal que está ali. No roadmap a gente tem essa parte de AutoML e Machine Learning, continuar desenvolvendo isso. O feedback do mercado está sendo muito bom com relação a isso. E o que está para ser lançado, eu não tenho uma data para compartilhar, mas a gente está bem próximo, o que a gente chama de Lakehouse, né? MySQL HeatWave Lakehouse, que é a ideia da gente integrar melhor com o Object Store, e aí sim, se você tiver dados num Data Lake, trazer também esses dados para o MySQL HeatWave, né? Então, você consegue mapear alguns dados que estão no seu Object Store ali, no seu Data Lake, e consultar esses dados diretamente no MySQL HeatWave. Então, você consegue trabalhar com dados que já estão no HeatWave e concatenar com dados que estão num Data Lake de uma maneira mais dinâmica ali, né? Você consegue semi-estruturar esses dados através de uma tabela, por exemplo, e fazer um join aí desses dados de uma maneira mais dinâmica. Isso ainda não está oficialmente lançado, né? A gente está testando, tem alguns beta testers, mas em breve a gente vai estar anunciando isso aí para o mercado. Como se fosse uma external table apontando para o Object Storage ali, né? Uma tabela que mágicas do MySQL, né? A storage engine dele é o Object Storage ali, né? Essa é a mágica dele. E nesse caso vai ser direto para o HeatWave Cluster, né? Mas é o mesmo princípio. Você define na tabela qual que é a origem do seu dado, faz um mapeamento ali do seu dado, dá para fazer algumas transformações ali já, e o engine se encarrega de trazer esses dados e manter os dados sincronizados, né? Tem esse ponto também do HeatWave, né? Ele é mais para um real-time data analytics do que algo que você tem que carregar, rodar batch e fazer esse tipo de coisa, né? Então a ideia é ser em real-time. Exato, eu vejo assim, para conseguir efetivamente entregar uma arquitetura, né, de analytics em near real time ou real time, ele é uma coisa, não é simples, em nenhuma arquitetura, exige conhecimento de arquitetura de Big Data, é complexo, precisa de sustentação e de integração de várias soluções. Kafka, sistema de streaming, Spark Streaming, enfim, tem uma série de coisas no caminho para você conseguir tirar dado de um lado, né, log transacional, CDC, puxa dali, joga para o outro, e aí aquele dado que entrou em um lugar sai no outro com um tempo ali, né? E eu acho que é bem bacana esse ecossistema do MySQL sendo transacional, se ele tem a possibilidade de usar o HeatWave, para realmente fazer analytics ali em near real time, o dado está entrando e ele já está ali disponível para análise. Eu achei bem bacana mesmo esse lado da solução.
É muito interessante, assim, né? Obviamente, assim, como eu falei no início da conversa, eu não acredito em bala de prata, né? Você Perfeito. vai ter situações que você vai precisar colocar um streaming, você vai precisar de uma arquitetura mais complexa, mas para o arroz com feijão, vamos dizer assim, para o básico, você vai ter ali pronto para usar. Então, faz muito sentido você partir para uma arquitetura super complexa, se você pode usar ali algo que está pronto, né? Não precisa ficar reinventando a roda. Né? Eu acho que é bom frisar esse ponto. Legal. Bom, você já deu uma ideia de roadmap, eu gostei bastante dessa parte de machine learning, né? Ter na query do SQL as funções ali, como se eu fosse fazer um average, um sum, qualquer coisa assim, eu vou chamar a função de fazer, de repente, uma regressão linear, uma clusterização, passar as colunas, os dados e seguir em frente. Achei isso fantástico, é uma tendência mesmo. Que eu queria ver, assim, um outro bloco aqui, de repente, para a gente separar em temas, né? Se você tem, aí só para finalizar o tema de Heatwave, para de repente falar de uma outra parte aqui mais ligada à cloud, né, junto com o MySQL. Tem mais algum spoiler, assim, ou alguma outra coisa que você acha que é muito relevante em relação ao Heatwave, até comparativamente com concorrência, porque imagino que soluções, quando eu olho assim para a arquitetura de dados, né, em nuvem ou não, a gente tem camadas, eu tenho a camada de streaming, eu tenho a camada batch, a camada de dados fast, eu tenho o que é o serving layer, né, a camada de apresentação, que é o dado preparado, pronto e disponível para ser plugado em ferramentas de analytics, análise de dados, eu preciso desse dado já em memory ou em um formato de pronto consumo, e eu olho assim para o Heatwave, eu imagino ele muito aqui, né, ele está dentro desse ecossistema, podendo ser a origem, podendo ser em algum os casos do Speed, mas ele muito no apresentação, porque, como você falou, dados em memory, putz, plugo a ferramenta de dashboard e faço o que eu quiser ali, ele vai conseguindo entregar. Eu imagino muito isso. Como era aquelas soluções de banco de dados que a Microsoft tinha muito antigamente, né, mudou muito a nuvem, fazia cubo nos sistemas da Microsoft, esqueci, é o Analysis Services, né, que a Microsoft tinha, que agora com nuvem mudou muito, mas era aquele ficar fazendo tabela dinâmica e aí precisava de um cubo gigante. Eu acho que ele atende muito esse pedaço. Uhum. E aí, nessa caixa aqui de serving layer, tem concorrentes aí, não acho que são, eu conheço, assim, alguns, né, você tá, por exemplo, o Redshift, né, é um cara que tá no mercado, faz isso, mas tem bastante problema e é caro. Eu tô falando isso porque quando você sobe um cluster de Redshift, você só sobe, né? Você não desce ele. Ele fica lá para sempre. Tem alguns pontos ali. Você quer fazer de repente algum comparativo com onde ali uma SQL Heatwave está se encaixando? Que tipo de outro player faz alguma coisa parecida que pode ser um bom encaixe, não como bala de prata, mas que é um nicho de mercado que ele está posicionado, de repente, sem ser só para ecossistemas MySQL? Sim, a gente normalmente olha para soluções, principalmente a AWS é um líder de nuvem, né? Mas acho que a vantagem do CI é ter vindo depois. Ao mesmo tempo uma desvantagem e uma vantagem, né? Porque a gente consegue enxergar mais ou menos como que é o que vai ser a próxima geração, né? E, então a gente investe muito na próxima geração, em todos os sentidos, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de hardware, de infraestrutura, e também na parte de analytics. Né? A gente acredita muito que vai existir uma consolidação desses players, esse famoso modern data stack, né, que a gente vê para a parte de data Sim. science. A gente está vendo um movimento de consolidação, players adquirindo outros players. Obviamente, a Amazon tem os serviços dela lá, com relação à comparação do Redshift com o Heatwave, por exemplo, acho que você já comentou o principal ponto, o custo, né? Se a gente for comparar preço-performance, né, assim, é ridícula a comparação, né? A gente tem uma performance muito maior por ser em memory, né? A um custo muito acessível, né? Por ser elástico também. Então, você carrega os dados em memória, você não está mais precisando do nó, simplesmente você descarta o nó. Né? Então, o custo ele é bem baixo, a performance é bem alta. Né? Agora, existem algumas funcionalidades que a gente não tem ainda
tão maduros no produto, né? Então, vai de analisar caso a caso. Mas se a preocupação for reduzir custo, eu acho que vale a pena olhar para o MySQL HeatWave como uma alternativa, sim, ao Redshift, mas também por exemplo, Snowflake também é caro, né? É uma solução muito legal, o pessoal gosta muito de usar, fácil de usar, mas é caro, né? Então, a gente tem esse componente de preço-performance muito forte na nossa estratégia, né? De produto. Né? Eu acho que, comparativamente com o que tem no mercado, a gente chegou a menos tempo, mas de uma maneira bem acessível, né? Fácil de usar e um custo bem baixo. Então, acho que começar a explorar por aí. Em termos de funcionalidades, a gente está crescendo, né? Então, tem um roadmap bem sólido aí pela frente, mas eu acho que para as funcionalidades básicas, principalmente nessa speed layer que você comentou, a gente atende muito bem. Legal. E dá para instalar hoje, ou tem roadmap futuramente de rodar a solução em outras nuvens também? Não é preso no OCI. Se eu quiser rodar em outro lugar, eu consigo. Ou tem roadmap para? A gente tem o MySQL HeatWave na OCI e tem uma oferta de MySQL HeatWave na AWS também. Legal. Roda nativo lá na AWS, mas você tem que criar uma conta na Oracle Cloud para poder usar. Só que ele está rodando nativo na AWS, né? Então, perfeito. Se você for uma empresa que não tem contrato ainda com a Oracle, você vai ter que ir lá e ter um contrato com a Oracle para poder usar. Mas ele está rodando na AWS, integrado com a parte de networking. Então, basicamente, você vai conectar a sua aplicação com o HeatWave da mesma maneira que conectar qualquer MySQL. Legal. E aí é um serviço que a gente faz o deploy lá, né? A gente tem nosso time de operações enfim, é o time MySQL que cuida do MySQL HeatWave lá. Tem na OCI, obviamente, que é a plataforma nativa, né? E a Oracle Cloud, ela tem essa ideia de Cloud at Customer, né? Que se você for uma empresa de porte médio ou grande, né? Você pode ter uma região dedicada para a empresa, né? A Oracle Cloud tem esse modelo também. Por exemplo, você é um banco gigante aí e não quer colocar nada em clouds públicas, né? A Oracle vai lá, instala os hacks no seu data center e cria uma região dedicada para você. Monta as geladeiras lá, né? Monta as geladeiras e vai embora. Exato. Vai ter um monte de técnico de geladeira indo lá, vai cabear e aí a gente faz o deploy remoto dos serviços lá, né? E mantém atualizado, mantém rodando. E aí tem um modelo de operações compartilhado, né? A gente tem um time de operações local, vai ter um time de operações para sua cloud privada, que a gente chama de Dedicated Region. Então tem essa opção. Fora isso, a gente não tem ainda como você instalar o HeatWave localmente, on-prem, ainda não tem isso, e eu não tenho previsão de que isso vai acontecer, principalmente porque ele foi desenvolvido, desenhado e está sendo evoluído em mente que vai rodar sempre num ambiente de nuvem elástico, né? E tem toda a parte de operações envolvida também. Então, por enquanto, a gente está focando realmente nesse modelo cloud only, né? Acho que é o que faz mais, é o mercado mesmo está trabalhando assim, né? Beleza, tirando agora, só fechando o bloco do MySQL HeatWave, então acho que, nossa, já é uma bela introdução, depois dá para a gente focar em vários outros temas aqui, em talvez outras oportunidades com o time da Oracle aí de MySQL, dá para se estender em mais funcionalidades, ter um Rockscast só para falar de casos de uso de MySQL com machine learning atrelado ao produto, né, trazer ideias aqui. O próximo bloco, acho que seria legal a gente comparar nesse bloco final o MySQL, né, dentro da nuvem do OCI, comparado aos outros players que também disponibilizam MySQL. Então, eu vejo assim, a Google tem ofertas de produtos e soluções de banco de dados open source, PostgreSQL, MySQL, etc., como um serviço, né, que é o Cloud SQL. Aí você vê lá a AWS tem o RDS, aí no final é o MySQL que está lá, é o MariaDB MySQL, mas é o MySQL, ou a Aurora, mas é o MySQL. Sim. E a Oracle agora, eu estou vendo a Oracle realmente muito, muito forte com o OCI, e aí eu comparo com a mesma visão que você falou. Chegou por último, né,
mas chegou assim, o mercado está pronto, eu sei como funciona, vou logo nos calcanhares de Aquiles de todos que já não podem mexer mais na estratégia, porque tem cliente rodando, já se gastou dinheiro, tem uma rentabilidade, vocês chegaram com um produto novo. Acho que até a nível de revenda, como vocês trabalham com as revendas, com os parceiros, né, o ecossistema todo, é uma outra dinâmica já que vocês vieram. E aí, um dos pontos vocês, né, têm o core do time ali que desenvolve e mantém o produto MySQL. Então, como você enxerga a oferta de MySQL OLAP não, desculpa, o LTP, o MySQL tradicional ali, que a gente vai lá e provisiona para rodar o WordPress ou o que quer que seja, com as outras ofertas de MySQL que estão disponíveis nas outras nuvens. Aí até dúvida que eu tenho, quando eu provisiono o MySQL na OCI, ele já é a solução Enterprise, ou seja, que tem mais features, ou ele é a versão Community, aí eu tenho uma que eu pago mais, menos, como é que funciona isso no OCI, só para entender? Sim, é isso, né? O MySQL tem essa vantagem de estar em todo lugar, né? Onipresente, né? Então, você quer usar no seu Raspberry Pi para IoT, alguma coisa, você pode instalar o MySQL lá. Você quer usar em qualquer nuvem dessas, né? Qualquer provedor, você vai ter MySQL, né? Então, tem um na geladeira da Rox. A gente tem aqui um Raspberry Pi plugado na geladeira e no motor e tá lá o MySQL e um Grafana. Tem até uma história curiosa, né? Um dos bugs mais antigos que a gente tinha na nossa base de bugs do MySQL, lá na década de 90, no início de 2000, o MySQL não roda na minha toaster, né? Na torradeira, né? E aí teve um cara que recentemente ele fez funcionar numa torradeira e aí fechou o bug. Fechou o bug. Era uma piada interna e o cara foi lá e estragou a piada, porque realmente você consegue rodar o MySQL em qualquer lugar, né? E aí, assim, eu acho que, assim, dá para tirar o chapéu para esses fornecedores de cloud que abraçaram o MySQL como banco de dados principal para essas ofertas de banco de dados gerenciado na cloud, porque casou muito bem, né? Um banco fácil de fazer deploy, footprint muito reduzido, né? Relativamente fácil de gerenciar e que atende web applications, aplicações modernas, né? Então, acho que a Amazon, ao lançar o RDS, o foco inicial sempre foi MySQL, né? E continua sendo, né? Depois foi adicionando mais outros bancos de dados ao RDS, né? Mas o MySQL sempre foi o carro-chefe ali da inovação dentro do RDS. Acho que foi uma decisão muito acertada do lado deles, né? E eu acredito que boa parte do sucesso da AWS se deva a essas decisões acertadas, né? Essa foi uma delas. Então, ele está ali, e aí depois a AWS também criou o Aurora, né, baseado no MySQL, que basicamente estendeu um pouco do InnoDB para funcionar num storage compartilhado, né, essa ideia do Aurora, né, onde o log é o seu banco de dados, basicamente, né, então eles criaram um login service ali e estenderam o InnoDB para funcionar com esse login service, e está indo muito bem, né, o serviço deles. E depois veio a Azure, né, a Microsoft e o Google, eles seguem mais o modelo do RDS, né, onde você tem um MySQL mais tradicional, baseado no MySQL Community, né, e aí eles põem essa camada de gerenciamento em cima do MySQL Community, né, basicamente esse é o modelo, né, o que as pessoas compram num serviço de cloud usando MySQL não é bem o engine, né? Não é bem o banco de dados em si. É o gerenciamento do banco. O banco tá aí, só usa, né? Exatamente. Fácil, vai estar sempre atualizado, né? Tem toda a parte de manutenção, que quem é DBA sabe, né? A boa parte do seu trabalho é manter os patches atualizados, planejar downtime, fazer deploy em alta disponibilidade, né? Tudo isso está automatizado ali, né? Então, basicamente, o que as pessoas compram num serviço gerenciado é isso, né? O banco de dados elas poderiam instalar numa VM, na própria cloud mesmo, mas numa VM, mas todo esse gerenciamento do banco de dados, ele vem junto com esses serviços gerenciados, né? Agora, tirando o Aurora, onde
onde realmente teve uma evolução ali do storage, né? Aliás, assim, não tem uma linha de código, né, que a Amazon conseguiu contribuir com o MySQL Community. Que devolveu, né? Esse é um pouco... É um ponto da cloud também, né? O open source ele está entrando em uma outra janela de um outro mundo agora do open source, porque o open source está se desenvolvendo em cloud e aí não dá para replicar para usar em qualquer lugar, né? É uma integração de serviços ali, né? Eles poderiam, né, ter colaborado mais com o código, mas decidiram manter totalmente fechado o Aurora, né, apesar de ser fizeram um fork do MySQL e estão desenvolvendo em cima disso, né. Mas tirando o Aurora, o restante, o próprio RDS, ele é baseado no MySQL Community, né, e o nosso serviço de cloud também, né, ele é baseado no mesmo MySQL que você consegue rodar no seu computador, né? Isso é bom, porque reduz o lock-in, né? Se você decidir sair do serviço, é o MySQL que você já está acostumado, né? O diferencial é que a gente, além de desenvolver a Oracle, né? A gente falando a Oracle, além de desenvolver o MySQL Community, a gente desenvolve o MySQL Enterprise. Então, e o MySQL Enterprise, basicamente, são plugins adicionais que vão trazer melhorias na parte de segurança, né, na parte de thread pooling, etc. A gente usa o MySQL Enterprise no nosso serviço de cloud. Então, a gente tem essas funcionalidades que são exclusivas do MySQL Enterprise, pronto para usar. Não tem nenhum licenciamento adicional para isso. Tá tudo legal. Incluído. Esse é um dos diferenciais. O suporte também, o mesmo time de suporte que dá suporte para o nosso business, né, para o nosso negócio on-prem, é o time que dá suporte para a cloud. E isso também está incluído no serviço, né? Normalmente, nesses outros vendors, se você quiser um suporte mais especializado de banco de dados, você precisa contratar à parte, não é barato. No nosso caso, é o mesmo time de suporte. Então, o time que daria suporte para uma subscrição do MySQL Enterprise vai te ajudar também com o serviço de cloud. Então, essa é uma outra vantagem. A gente desenvolve é o mesmo os últimos patches de atualização e tudo mais, ele também está disponível na cloud. Né? Então, nós somos o único vendor que consegue manter essa sincronia. Né? E a cloud está fazendo o MySQL um banco de dados melhor também. A gente tem aprendido muito na parte de operações, né? O nosso time de desenvolvimento é um time DevOps, né? Então, desenvolve o banco, desenvolve o serviço de cloud e também opera. Então, tem essa retroalimentação, né? Então, a cloud também traz esse benefício no nosso caso, né? A gente incorpora essas melhorias que podem ser usadas on-prem, no MySQL Community, né? A partir desses aprendizados de operar o serviço em escala na cloud, né? E a gente também tem esses add-ons que ninguém tem, né? O HeatWave, se você pensar como um add-on, é apenas na Oracle Cloud que você vai ter, né? Então, assim, basicamente isso, né? Que é o nosso diferencial. A gente isso está ajudando a gente a desenvolver um MySQL melhor. Nós somos os desenvolvedores do MySQL que você roda, que você faz o download e roda na sua torradeira, se você quiser, mas também desenvolvemos serviço de Aqui cloud. A gente roda só na geladeira, tá? Na torradeira a gente não tem torradeira aqui. E assim, dá uma olhada também no preço, né? Porque se você for comparar ali banana com banana, você vai ver que a OCI como um todo tem uma estratégia muito agressiva com relação a preço, né? Então, olhar o preço do MySQL não é diferente, né? A gente chega a ser 3 vezes mais barato que o Aurora, 2 vezes mais barato que o RDS, 2 vezes mais barato que o Azure e o Google Cloud. Então, em termos de preço também é imbatível, né? Então, tem todas essas vantagens aí. Perfeito. Acho que o último tópico aqui, para a gente não estourar muito a agenda, queria, de repente, aproveitar o bate-papo e a oportunidade para entender, na sua perspectiva, como o mercado brasileiro, as empresas aqui do Brasil podem aproveitar melhor o MySQL, né, de repente, frente a outras soluções, e o que você, como Product Manager aí dentro, né, que sabe de muita coisa dentro do que você pode falar, vê de roadmap futuro para o MySQL. Eu acabei nem falando de outras questões transacionais, né, como o InnoDB Cluster, tem questões também relacionadas a, mercado governamental, mercado de educação. Queria que você
falasse, assim, insights da sua cabeça de como, do que tem pela frente no roadmap do produto que você acha relevante, independente do Heatwave, né? E mercadologicamente aqui algo relevante, de repente, a indústria brasileira, né, que usa tecnologia em cloud para construir produtos em SaaS, né? A gente vê várias empresas desenvolvendo soluções em SaaS como RP, CRM, RPs de nicho, né? RPs em mercados específicos de varejo, ou, enfim. Então, eu tenho visto uma indústria de software muito grande, por muitos anos eu prestei consultoria, trabalhei assessorando empresas que vendiam software para esses softwares serem instalados no on-premise e atenderem seus clientes, né? E aí, dentre essas escolhas, você tinha vários flavors de banco de dados. Hoje eu vejo muitas dessas empresas disponibilizando esses mesmos ERPs ou softwares no SaaS, né? E aí entra um outro modelo em que ela que é responsável. Eu, como consultor, não vou lá mais e mantenho aquele ambiente. Eu, como consultor, agora eu atendo a software house para manter aquela plataforma dela, né? Então, se você quiser falar um pouco sobre o mercado de governo, que acho que é um mercado também interessante, e mercado financeiro, enfim, SaaS e roadmap. Esse bloquinho final aí é contigo. Legal, legal. Bom, em termos de indústrias, né, eu tenho uma certa experiência aí com o MySQL no Brasil, porque eu trabalhei bastante tempo ajudando as empresas a adotar o MySQL ou a expandir o MySQL, né? Então, de lá para cá, né, desde quando eu parei nessa posição, as coisas mudaram um pouco, mas eu sei que, na verdade, elas expandiram o uso de MySQL, não é que saiu de um lugar e foi para o outro, né? Então, a gente continua tendo MySQL como banco de dados embarcado. Então, a gente tem ERPs que usam MySQL, né, ERPs menores, não é um SAP, mas, assim, mais de nicho, como você comentou, que você ainda faz o download, você instala em casa, e usa o MySQL. O próprio governo tem soluções que usam o MySQL embarcado, voltado para o imposto de renda, por exemplo. Tem a parte de saúde do governo também usa MySQL como um dos bancos de dados certificados, né? Sites do governo usam, alguns usam MySQL, que eu lembro de ter ajudado, né, a resolver algumas coisas. Enfim, tem esse uso do MySQL mais on-prem, que está ali, a parte de SaaS, né, de Software as a Service, né, também, muitas dessas empresas que tinham o RP, que você fazia o download, instalava, né, migraram para esse modelo mais de Software as a Service e continuam usando o MySQL, né, e aí sim, cloud começa a fazer muito sentido, né, porque Software as a Service vai ter que estar conectado na internet, vai ter que estar rodando provavelmente numa nuvem pública, né, e aí tem o MySQL em todo lugar, então, mesmo não sendo um MySQL que a gente provê pela OCI, eles estão usando o MySQL lá, né, num outro provedor de cloud, gerenciado por eles ou gerenciado como serviço, né. Então, a gente sabe que o MySQL é bastante usado para essas aplicações SaaS, principalmente as mais nichadas, né? E vem desse histórico, né? E com esse movimento, né, das empresas indo para a cloud, né, onde você tem elasticidade, primeiro, startups, né, você não precisa se comprometer com uma infraestrutura para começar o seu negócio, né, e aí você tem MySQL disponível em toda a cloud que você vai, você tem MySQL. Eu vejo com muita frequência a opção pelo MySQL por ser um banco de dados já comprovado, né, muito usado por muita gente. É fácil de encontrar gente que pelo menos mexeu alguma vez com MySQL, e é uma decisão fácil, né? Vamos começar aqui uma aplicação web, aí MySQL é uma decisão fácil, né? Agora, a tendência é que indo para a cloud e juntando mais dados, né? Que você precisa analisar esses dados, aí sim que faz sentido o MySQL Heatwave, né? Então, esse movimento está acontecendo agora, né? Usar MySQL para Analytics, né? Ela sempre foi forte na parte de OLTP e está indo mais para o lado de Analytics, né? E aí abre
abre mais possibilidades ainda para outras indústrias, né? Então, a gente comentou essas software SaaS, ou MySQL como embarcado. Tem algumas indústrias que tradicionalmente usam muito MySQL, por exemplo, telecom. Da época do NDB Cluster ainda, né? Quando exato. Os caras usavam... tinha aqueles softwares, acho que era, não sei se era a Nokia, a Epson, estou tentando lembrar quem era um grande player que gerenciava a antena, né? A transição de antena com isso aí. A Ericsson, ainda. A Ericsson, é isso aí, Ericsson. 90 e poucos % do tráfego de telefonia móvel passa por esse software aí, é MySQL Cluster. Eu lembro que é assim, quando você vai trocar de antena, né? Tô na antena A, tô saindo da antena A e indo para antena B, a tabela lá de dados onde o cara tá conectado em uma antena e foi para outra antena é um cluster de NDB, né? Que faz isso. Então, assim, telecom, a parte de health, né? A parte de saúde também também usa bastante MySQL. Enfim, é difícil até a gente posicionar, porque esse universo de aplicações web foi para todas as indústrias, né? Então, acabou que o MySQL se expandiu para todas essas indústrias aí. E o mercado brasileiro, ele é interessante, mas não é tão diferente assim do mercado global, né? Agora, olhando aqui um olhar um pouco mais para outros países, outras regiões, a gente manda muito bem aí no Brasil, na parte de tecnologia, né? Principalmente sistema bancário, eu acho que é um exemplo mundial, né? Bancário, Open Finance, modelo baseado em APIs, nosso Banco Central é muito eficiente com o Pix, né? Acho que é um exemplo que, morando aqui nos Estados Unidos, você vê que as coisas no Brasil funcionam muito melhor nessa parte bancária do que aqui, né? Eu tenho que escrever. É impressionante. Enfim, dependendo de onde você está nos Estados Unidos, até a entrega da Amazon é melhor aqui, viu, do que aí. Exato. Mas, enfim, o MySQL, assim, ele tem sua maturidade em alguns mercados, né, no mundo inteiro. O Brasil manda muito bem, assim, em termos de tecnologia, e MySQL é parte do stack em muitos lugares. Eu acho que tem essa pegada e tem tudo para continuar crescendo, principalmente do lado de nuvem, né? Eu acho que tem um futuro brilhante pela frente aí. Da parte, assim, só para comentar uma coisa que tá vindo, né, de melhoria, e acho que é importante, né, a gente acabou de anunciar um modelo novo de versionamento do MySQL para on-prem, e vai funcionar isso na cloud também, onde a gente segue esse modelo de LTS, né, de Long Term Support, onde você tem patches bem separados da versão principal, da versão major. A gente, na versão do MySQL 8, a gente tinha isso misturado, e agora a gente fez uma separação melhor. Vai ter blog posts detalhando melhor o modelo, mas isso está para chegar já nos próximos meses, né? Então, essa é uma novidade bem legal. Outras melhorias continuam acontecendo, mais técnicas, né, na parte de replicação. Você comentou sobre no DB Cluster, a gente continua investindo muito nessa parte de alta disponibilidade, né? Aliás, eu não comentei isso, mas no nosso serviço de cloud a gente usa essa tecnologia de Group Replication, né, que é a mesma que você consegue usar on-prem e continua evoluindo. Então, tem um futuro muito brilhante pela frente aí. As pessoas tendem a pensar o MySQL como, é antigo, usava lá nos anos 2000, 2010, mas não, na verdade, continua evoluindo e muito bem, né? E a vantagem de ter começado lá atrás é que está bem maduro, bem robusto, né? E acho que o risco de se decidir em usar MySQL é muito baixo, né? Eu acho que use e seja feliz, basicamente isso. Perfeito. Não, boa. Ayrton, queria agradecer primeiro a você aí pelo seu tempo, disponibilidade aí, paciência para estar aqui também dando uma palavrinha de MySQL para a gente. Agradecer a Letícia aí também que reconectou a gente aí, pôde disponibilizar esse tempo aí para a gente. E todo o time aí da Oracle, do OCI, do MySQL também, por estar disponibilizando de novo, né, o seu precioso tempo aí para poder fazer o Rockscast com a gente. A gente espera aí marcar, de repente, uma próxima agenda, uma próxima oportunidade com o time de vocês,
para de repente falar uma outra temática que seja do interesse de vocês, de repente lançar alguma novidade ou falar de alguma feature nova que vocês queiram trazer aí, a gente possa ser interlocutor, o entrevistador aí para apoiar essa comunicação aí para a galera. Legal, não, eu que agradeço o convite aí, muito legal, tem que agradecer a Letícia também, né? Vamos fazer mais vezes, a gente pode falar de qualquer outra coisa também que você quiser, café, cerveja, qualquer coisa. Cara, a gente aqui geralmente fala de dados, mas às vezes a gente dá uma viajada. Minhas temáticas são, ultimamente, meio universal, assim, vamos falar de gravidade de dados, é um que a gente vai falar logo, tá atrasado esse aí. Legal, legal. A vantagem é que hoje em dia tudo é dados, então... É exatamente isso. Fechado, cara. Pô, prazerzão de novo aí, Ayrton. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Vamos nos Bom dia. Aí. Vamos. Para você também. Um grande abraço. Um abração. Tchau, tchau.